Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, Beto. Tudo bom? Tá aparecendo aqui com meu. Deixa eu melhorar a imagem. Boa noite a todos, pessoal. Assim, Tô vendo gente daqui, tô vendo gente de Tocantins, tô vendo gente do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos todos, pessoal. São Paulo, Márcio, Cauane, tudo bem? Vamos esperar mais um pouquinho. acho que agora deu, hein? Te ouço bem, Beto. Tá legal? Sim, te ouço bem. Seja bem-vindo, Beto. Hoje nós vamos falar sobre as evoluções que a gente teve na nutrição de pets de forma geral, né? E vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal chegar, né? Limeira, ó, o pessoal de Limeira também tá ao vivo aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Gustavo. Tudo certo, Beto, contigo? Tudo certinho. Um dia bastante corrido, já fiz uma live hoje de manhã com o pessoal da universidade aqui em Paranaguá. Ficamos quase 3 horas falando. Pô, que legal, que legal. Legal. Pessoal, já aproveitando aqui, nós temos o sorteio hoje de 10 kits. Na verdade, quem participar aqui, seguiu todas as regrinhas que a gente tinha ali, vai concorrer a alguns kits. Nós teremos o sorteio de 10 kits conforme descrito ali nas regras. E é importante vocês estarem aqui com a gente para concorrer a esses kits. Veterinária Lígia do Paraná, tudo bem? Giovanni. Eu sei que vão surgir algumas dúvidas, Beto, e eu já deixei organizado aqui. Nós temos um tempo de mais ou menos 59 minutos para a live e talvez não seja possível responder todos os questionamentos e dúvidas de quem nos está assistindo, né? Então dá para a gente trabalhar numa segunda live. Assim que terminar essa, que encerrar o tempo, a gente pode iniciar uma outra live e aí a gente conversa melhor. Tira as dúvidas. Seria legal a gente ver daí, porque daí tem o Márcio, né, que vai passar. Né? Isso. Tá. Vamos lá então, Beto. Não sei, já estamos quase na hora. Vamos começar então. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter uma conversa bem bacana sobre a evolução da nutrição no mundo pet, né? Nós vemos que a cada ano que passa, a nutrição vem evoluindo, os pets acabam se tornando cada vez mais importante, mais dentro da nossa casa. E isso nós vamos trabalhar hoje, principalmente no foco de aves, seja aves silvestres ou aves exóticas. E nós temos o nosso biólogo, querido biólogo, mestre Beto, que vai iniciar isso com a gente. Eu me chamo Max, eu sou zootecnista aqui da empresa Alcon, e eu vou conduzir esse treinamento com vocês hoje, tá certo? O Beto, ó, um palestrante internacional, que honra, seja bem-vindo, Beto. Fique à vontade para se apresentar. Quem é que foi essa aí? Oi? Vinha Schneider mandou. Tá, bom, gente, boa noite a todos. Eu sou Luiz Francisco, conhecido como Beto, biólogo, né? Trabalho com manejo de animais selvagens há aproximadamente 30 anos. E você trabalha na parte de consultoria, né, de projetos para animais, para instalações para animais silvestres, zoológicos, criadouros, né, parte de manejos, treinamentos, e a gente assessora esse segmento, desde zoos a criadores. Né. O meu escritório, né, além dessa parte de projetos, nós também desenvolvemos essa parte de
de apoio, de apresentação, né, dos produtos da Alcon. Então, a gente trabalha com criadores nessa parte de fornecimento de rações. Ou seja, desses 30 anos que eu trabalho profissionalmente com manejo de animais silvestres, 23 são com o Alcon, né, em parceria com o Alcon. Então, já é uma caminhada bastante importante, né? E a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre a evolução desse segmento, né? No que diz respeito da parte de pets. Eu vou falar no que diz respeito a essa parte de animais silvestres, né? Porque o meu contato, o meu trabalho, minha parceria profissional e de amizade, né? Porque com a Alcon nós somos uma família, começou em 1997, né? Quando o Alcon já era um sucesso no mercado de ração para peixes, né? E nessa oportunidade a Alcon patrocinou um livro meu, né? Até hoje eu mostrei na live, onde é que está? Ele está aqui, né? Opa, não é esse aqui, peguei o livro errado. Aqui, ó. Esse livro aqui começou o meu trabalho com o Alcon, né? Répteis do Brasil, manutenção em cativeiro, né? Muitos que estão assistindo têm esse livro. E na oportunidade, o Brasil, o IBAMA tinha recém-publicado sua primeira portaria para a criação comercial de animais da fauna nativa, né? Isso lá nos idos de 1997. E conversando então com o Alcon, com a direção da empresa, com a presidência da empresa, nós comentamos sobre a importância de se trabalhar esse mercado, né, que ele estava se descortinando à nossa frente, o mercado da criação profissional, né, não apenas amadora, né, e nessa linha a gente propôs aí a primeira ração para atender esse mercado, que era uma ração voltada à manutenção de psitacídeos, né, papagaios, araras e afim. E aí surgiu a primeira ração, né, que nós idealizamos para aves silvestres, né. Ela chamava-se Psita Sticks Criador. Ela está no portfólio da Alcon até hoje, né, talvez seja da parte de silvestres a ração mais comercializada. Acho que a própria Eva ou talvez o Max pode confirmar isso depois, né. Sim. Esse produto nasceu em 1997, então eu participei da formulação da ração, juntamente com a equipe da Alcon. E na oportunidade, vejam que interessante, na oportunidade, no mercado mundial, empresas estrangeiras produziam naquele momento rações com um tamanho maior para papagaios e araras, para que os animais pudessem manipular a ração, tivessem a oportunidade de segurar e ter esse comportamento de ficar ali lidando, né, com a ração, né. E daí nós optamos por produzir uma ração que tivesse essas características, né, e por isso ela tem um comprimento maior, ela é um stick, ela é compridinha, por isso chama-se stick, né. E claro, a partir do momento que ela foi colocada no mercado, passou a ser utilizada, e isso naturalmente gerou por parte dos criadores do mercado, demandas por outros produtos com outro perfil, produtos menores, né, rações com granulometria menor, para outras espécies, outros grupos, né? E com o tempo isso aí foi evoluindo, né? Então a gente começou com essa ração, né? E hoje tem um portfólio bastante significativo de diferentes rações, de diferentes produtos para diferentes espécies, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque em 1997 foram 23 anos, mas parece que foi ontem, né? Hoje nós dispomos de produtos que são farinhadas, produtos
papa para filhote de psitacídeos, papa para filhote de araras, papa para filhotes de passarinhos, né, dos passeriformes. E essas rações, elas são produzidas sob um rigoroso critério de qualidade, né? Então você tem, para começar, uma seleção importante dos fornecedores, a qualidade do fornecedor que coloca esse material, né? O controle de qualidade do material que ingressa à fábrica e depois, na sequência. Isso o Márcio e o Max vão falar aí com propriedade depois, né? Mas por que eu estou mencionando isso? Porque lá, um tempo atrás, né, nesses anos de 1997, nós não tínhamos nada disso no mercado nacional. Eu lembro que eu tinha que fazer papinha para papagaio e para arara, então a gente pegava Neston, sustagem, amendocrem, né, gordura, assim, para você poder incorporar alguma coisa. Né? Quando você tinha o apoio de um colega zootecnista, tudo ficava mais fácil, ele ajudava você a montar alguma coisa. Mas nessa época nem todo mundo tinha esse tipo de formação, né? Acho que a própria zootecnia de animais silvestres também, naquele momento, ainda ela era incipiente, modesta. Nós tínhamos poucos profissionais de expressão, pelo menos que eu conhecia, né? Um deles era o Saad, né? Carlos Eduardo do Prado Saad, a Flávia Borges Saad, né? E então, a maior parte das pessoas, criadores, mesmo os zoos, né, não tinham profissionais disponíveis com amplo conhecimento no manejo de animais silvestres. E a gente tinha que se virar com isso, né, Max? Né? Ô Beto, e ainda hoje a gente observa que tem vários criadores e tutores que utilizam a semente como a base da dieta. Você, tendo todo esse conhecimento, essa experiência, você acredita que tem algum problema sair do alimento natural, sementes, e ir para o alimento extrusado? Bom, isso aí é o dia a dia da gente, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque essa é uma transformação pela qual tem passado o setor, né, que a gente mais atua, que é a parte de nutrição de aves em cativeiro, né? Lá, o pessoal me cumprimentando aí, pessoal, né? Tudo bom? Boa noite. Às vezes não consigo pegar todo mundo, o Jean, ali a Letícia. Então veja, essa transformação de passar, né, da semente para né, é um processo normal, que é tranquilo de fazer. A gente faz isso há mais de 20 anos. Né? Agora é interessante porque ainda hoje nós vemos muitos criadores que ainda fornecem sementes. Né? Se vocês forem procurar hoje criadores de cães e de gatos, dificilmente você vai encontrar, por exemplo, criadores que não forneçam ração para esses animais, criadores profissionais. Né? Claro que você vai ter pessoas ou colegas aí que têm uma determinada postura ou ideologia em oferecer alimentos naturais, né, por convicção própria, isso é uma coisa, né? Não estamos falando disso. Nós estamos falando de um manejo profissional. Né? Então, essa migração ela foi acontecendo. Né? E a passagem da semente para a ração é uma coisa tranquila, né? Mas você tem que ter tem que ter atenção com algumas coisas, né? Por exemplo, normalmente você vai fazer essa passagem de uma forma transitória para que o trato digestório do animal se acostume, para que o animal não tenha nenhuma indisposição. Alguns grupos, contudo, como os psitacídeos, são animais muito inteligentes. E a transição da semente para a ração pode ser um desafio, porque normalmente você, o criador, a pessoa que está alimentando o bicho, ela tem um vínculo com aquele animal. Né? E quando você coloca um alimento novo, natural, porque por melhor que seja, que o animal olhe com desconfiança, porque ele não está familiarizado com aquilo. No caso dos psitacídeos, que são animais muito inteligentes, o que acontece? Na teoria, né, a zootecnia está aí para falar disso, né, você vai incorporando esse novo alimento para que o animal vá pegando, né, entre aquilo que ele está acostumado a comer, ele vai pegando aquele novo alimento
e vai, ora pega um quilo que ele já comeu, ora ele pega aquilo que ele é novo, né? Só que falta combinar com o bicho, né? Principalmente no caso do papagaio, o papagaio e a arara, o que eles fazem? Se você mistura os alimentos nesse processo, fazer essa transição, na prática, o psitacídeo, ele pega o alimento novo e joga fora para que ele consiga chegar naquele alimento que ele está habituado a comer, né? Então, é muito comum psitacídeos fazerem isso, né? Ele não querer experimentar o novo. Então, nesses casos, você tem que fazer uma manobra que é retirar aquele alimento que você vinha dando normalmente e apresentar apenas a ração, né? E, claro, daí ficar atento para ver como os animais respondem a esse manejo. Então, eles, de uma forma geral, 95% passam a comer a ração sem maiores dificuldades. Às vezes passa um dia que o animal fica ali olhando para a ração olhando para ele, né? Água não pode faltar, o animal tem que estar perfeitamente hidratado. Naturalmente ele vai pegando. Então, com outros grupos é mais fácil, né, você fazer essa transição. Mas, enfim, isso a gente orienta sempre os criadores, né, que estão aí no nosso portfólio, são nossos clientes, a gente sempre faz essa orientação e vai acompanhando esse processo, né? Porque é biologia, não é matemática, né? Então, às vezes você tem uma ideia, mas falta combinar com o animal, né? Então é muito importante a observação. Olha só que interessante, nós temos o senhor da Ocon presente aqui nos assistindo. Senhor Jean, seja bem-vindo. Roberto, e dando continuidade, uma outra situação que a gente observa também é o aspecto cultural. Hoje a gente vê que tem pessoas que criam e alimentam essas aves mesmo com semente, e às vezes é um pouco complicado da gente mostrar as vantagens do alimento extrusado, que a gente vem trabalhando, toda a parte de balanceamento nutricional, desde macro e micronutrientes que a gente trabalha, estudos e pesquisas que a gente faz em relação a isso. E quais são as vantagens? O que você falaria de vantagens do alimento extrusado em relação às sementes? Bom, eu acho que o alimento extrusado tem N vantagens, né? E como você falou, Max, é uma questão de fato cultural, né? Muitos criadores ainda têm uma mentalidade de manejo nutricional que vem lá dos anos 60, 50, 70, né, onde nós não tínhamos essa facilidade de fornecer uma ração, um alimento industrializado de qualidade. Então o pessoal fazia as misturas de sementes, e muitos fazem até hoje, né? Agora, isso é absolutamente cultural. Por quê? Porque o criador que faz a mistura de sementes, ele faz aquilo de uma forma que, com raríssimas exceções, eu até agora não conheci nenhuma dessas exceções, mas estou aventando a possibilidade de existir. Ele pega lá couza, linhaça, níger, alpiste, né, e mistura aquilo a olho, né? Às vezes coloca uma farinhada, uma coisa, uma quirera, né, enfim, que ele encontra uma mistura pronta, coloca aquilo faz aquela mistura, alguns colocam água nesse processo para dar uma certa umidade, e tudo isso é visual. Tudo isso é visual. E, invariavelmente, óbvio, né, o criador está colocando aquilo misturado, mas ele não tem noção do quanto ele está fornecendo de proteína, de gordura, né, o extrato etéreo, de cálcio, de fósforo, para a gente falar o básico, né? Depois o Márcio vai falar com requinte de crueldade, toda essa parte aí. Mas vejam só, nas minhas palestras para criadores, né, todo criador ele tem uma fórmula mágica. Ele tem a sua ração, o seu segredinho que ele não conta para ninguém, né? É isso aí. Né, todo tem aquele esqueminha, aquele ingrediente que ele não vai falar. E no criador dele nasce tudo, né? Não perde o ovo, né? A gente já viu esse filme diversas vezes. Daí você pergunta para um criador quais são as exigências nutricionais. Que bicho você cria? Eu crio curió. Crio trinca-ferro. Ah, tá bom. Quanto precisa um curió de proteína na manutenção e na reprodução? Qual, né, a concentração ideal de gordura na dieta dele? Né? Quanto ele precisa de energia? Né? Qual é a relação básica de cálcio e de fósforo? E, claro, o criador não tem essa informação. Então, ele faz aquilo tudo, né, sem ter noção
sem ter a informação do que de fato o animal precisa. E esse é um grande problema. Não é por outro motivo que quando a gente visita um colega criador que ainda tem, né, essa questão de dar mistura de sementes, ele tem um armáriozinho lá com vitamina, com cálcio, com suplementos, né, com um monte de remédio que são o quê? Eles são remédios, são suplementos que naturalmente vão sendo demandados porque ele dá uma dieta equivocada, né? E daí ele tem lá um armário com um monte de suplementos para que vão... O animal começa a fazer uma deficiência aqui, né? Ou, né, uma deficiência acolá e vai tentando corrigir. Ao passo que, se simplesmente entrasse com uma ração de boa qualidade, você elimina, né, 99% ou 100%, né, desses problemas, né? Então, eu vejo no fornecimento de uma ração de boa qualidade inúmeras vantagens ao oferecimento de ração, de sementes e de outros alimentos in natura. Por exemplo, as sementes elas são muito ricas em extrato etéreo, em gordura, né? Mas deficientes em todo o resto. É só você pegar e jogar num programa nutricional, e de vez em quando eu faço isso nas palestras que eu ministro, e mostro, né? Eu convido os criadores a montar uma mistura de sementes de acordo com o que eles acham ideal, né? Então cada um coloca lá X gramas de um alimento, do outro e tal, e no final das contas você não tem o balanceamento, você não consegue, né? E quando você não consegue fazer isso, e daí você expressa, né? Agora, nem todo criador tem acesso a essa informação, por isso que é importante a gente passar, a gente informar, né? Não apenas dizer que a ração ela é melhor por conta disso, mas isso tem que ser expresso, mostrado. E no caso de como frutas, né, frutas e outros vegetais, né, folhas, enfim, esses alimentos eles são muito ricos em água, tem muita água, muita umidade. Então, fruta tem muita água, né, vitaminas e, em geral, são carentes em todos os demais nutrientes, salvo uma ou outra fruta que tem uma particularidade. Mas você não consegue fazer um balanceamento, vamos fazer um balanceamento para um papagaio com frutas e sementes. Vai fazer, né, uma quantidade de alimento que é maior que o próprio peso do animal. Ele não vai conseguir ingerir aquilo, né, para você chegar no balanceamento. Não é isso, Max? Isso, Roberto, e sem contar também a presença das micotoxinas, principalmente da aflatoxina, que isso a gente muitas vezes só percebe quando a ave já não está num estado clínico bem deteriorado, já numa situação mais grave, sem contar também do manejo trabalhoso que é as sementes, limpar cascas, você que está no dia a dia aí, você sabe muito bem isso, né? Todo o trabalho que você tem, então, por exemplo, a aflatoxina, né, que o Max estava falando, a questão aí esses fungos, né, toxinas, micotoxinas, que vêm nas sementes. Então, quando você pega, você abre um girassol e sai aquele pozinho, ou uma castanha de amendoim que você abre, né, e você vê, né, aquilo ali está invariavelmente contaminado com esse tipo, né, de micotoxinas, e que são cumulativas, que, né, vão acabar podendo levar à morte os animais. E isso é muito perigoso, é muito comum nas sementes. Mesmo as sementes destinadas a uso humano têm esse problema. Vocês imaginem, no caso de sementes que são destinadas para animais, onde alguém lá, um distribuidor, importou sem maiores controles de qualidade, deixa aquilo armazenado de qualquer jeito, daí faz uma mistura de semente lá, embala, empacota isso sem cuidado nenhum, de vácuo, né? Ou seja, embala aquilo como qualquer um poderia fazer e coloca no mercado. E você acaba oferecendo isso para os animais, né? Então, isso é um perigo danado. No caso de frutas, né, eu já vi casos graves de envenenamento de animais que receberam frutas porque não foram lavadas, não foram devidamente higienizadas e já estavam carregadas de agrotóxicos, né? E, isso. Sabe, na superfície, já vi casos ao longo da minha vida, não foram poucos, de situações assim. Então isso demanda o quê? Armazenamento, geladeira, limpeza, lavar, descascar. Né? Então são todos problemas
que você não vai ter se você utilizar uma ração de boa qualidade, né? E uma outra coisa muito importante, né? Quando o criador dá uma mistura de sementes, eu falo do criador de passarinho, ele pega, muitos fazem isso, colocam um pote cheio de semente e ao longo da semana ele vai repondo um pouquinho daquilo, assopra as casquinhas, né? Põe num soprador. E daí muitos acabam não migrando para a ração porque ele pensa em fornecer a ração da mesma forma que ele oferece a semente. Encher um pote lá no meio, né? E deixar aquela ração ali, pegando umidade e tal. E não funciona assim, né? As ações, elas são balanceadas, elas têm uma concentração de energia X, e os animais, né, eles comem muito menos daquilo ali e estão satisfeitos. Né? Então, às vezes o criador não virou a chave. Ele pensa, não, mas se eu for colocar um monte de ração num potinho aqui, eu vou quebrar só dando ração, né? E, na verdade, você utiliza muito menos, a quantidade de ração que você fornece é muito menos do que você forneceria de alimentos in natura de uma forma geral, né? Pelo balanceamento oferecido. Para vocês terem uma ideia, né? Dependendo da ração, né? Mas uma ração Psitta Sticks criador, né? Você oferecendo aí 30 gramas, 35 gramas dessa ração no dia, você mantém tranquilamente um papagaio de 380, 400 gramas, mais ou menos. Por que isso? Você tem aí uma questão que é a taxa metabólica basal, né? Ou seja, o mínimo de energia que um animal precisa para sobreviver, certo? Não é para ele ficar pulando, fazendo exercício, não, ele está lá apenas vivo. Então ele tem uma taxa mínima de funcionamento, que é a taxa metabólica basal. Para o nosso manejo, nós tomamos como referência essa taxa, né? De maneira que na manutenção a gente oferece 2 a 2 vezes e meia o valor dessa taxa metabólica basal. Né? E na reprodução, 3, 4, 5 vezes, dependendo do grupo, da espécie, do manejo que você está fazendo. Né? E como é que se faz isso? Calculando a energia que tem a ração, né, essa ração, e calculando o peso do animal. Com isso você consegue estabelecer medidas mínimas para fazer esse manejo. E assim você consegue ter um resultado muito melhor, porque daí você não dá mais ação do que precisa dar e não dá menos. Então com isso você ajusta o teu trabalho e você consegue colocar na ponta do lápis e fica economicamente algo absolutamente manejável. Né? Eu falo isso porque trabalho com criadores ao longo da minha vida, oferecendo ração, né, você ir manejando dessa forma, e você então tendo esse cuidado, que não tem nada demais, inclusive, por exemplo, no caso dos meus clientes, né, eu disponibilizo uma tabelinha ali para ele ter como referência, para ter uma ideia do que ele vai fornecer, do quanto ele vai fornecer, para você não desperdiçar, né, não dar mais, não dar menos, né, e ter o melhor resultado. Ô Beto, e por falar de ração de alimentos extrusados, a gente sabe que tem alimentos extrusados de primeira linha e alimentos extrusados de segunda linha. Inclusive, recentemente circulou uma imagem nas redes sociais de 2 carros com a coloração e as faixas bem semelhantes, porém ficou claramente nítido que um dos carros oferecia maior segurança do que o outro. É assim com os alimentos extrusados, os alimentos de primeira linha e os alimentos de segunda linha. O que você fala para a gente sobre esses 2 tipos de alimento? Não, exatamente. Né? Então, talvez o próprio Márcio possa entrar depois com mais propriedade nisso, né? Mas o que, né, vai diferenciar, basicamente, essa questão é a qualidade, o padrão técnico de uma e de outra. Né? Então, há uma diferença, né? Há uma diferença significativa. Né? Então, você vê lá, até esses dias eu recebi uma imagem bem interessante, né, que eu compartilhei com os amigos. Eu tinha uma imagem de um Mustang, né? É essa mesmo. Né? É essa mesmo. Essa imagem, né? Então, o que eu penso quando alguém diz que comprou uma ração igual a minha, só que mais barato, né? Então tinha um Mustang azul com umas faixas, tinha um outro carro que acho que era um Chevette antigo, alguma coisa assim. Não tem, né, não existe isso, né? Tudo está relacionado à qualidade. Você
Você tem uma ração de primeira linha, onde você trabalha com ingredientes selecionadíssimos, né? Ingredientes os quais a empresa estabelece um patamar de qualidade que tem que ser seguido, né? Tem que passar pelos testes que a empresa faz, ou seja, está completamente dentro desse rigor, né? E tem outras empresas que não têm isso, que produzem, né, rações mais simples, né? E que muitas vezes, claro, isso acaba há uma diferença de preço, é lógico. Os insumos que montam uma ração e que montam outra são diferentes. Então, mas ele tem o mesmo tanto de proteína que a tua ração, mas é outro padrão de proteína, é outra qualidade de proteína, né? São coisas diferentes. Então, isso é muito importante, né? Não tem como serem iguais, né? Ô Beto, e uma coisa que a gente ouve bastante de criadores, voltando àquela parte de semente, parte cultural, mas a minha ave não pega o alimento extrusado, o que que eu faço? O que que você, no dia a dia, o que que você faz com as suas aves, ou quando você atende alguém que tem essa fala já pronta, a minha ave não come alimento extrusado. Então, qual que é esse manejo que você faz, ou que você recomenda para esse período de adaptação, ou esse período de transição que a ave tem? Muitas vezes essa fala é o seguinte: às vezes a pessoa não quer passar para a ração, ela gosta de dar semente e tal, e ela tem esse argumento, né? E cabe a gente às vezes detectar se é isso, porque daí se é isso, não adianta você querer explicar, porque a pessoa não está querendo ouvir. Agora, tem pessoas que já tentaram fazer, e o que que acontece? Acontece aquela situação que eu mencionei antes, que o criador tenta misturar uma coisa com a outra, e o animal, o passarinho também faz isso, está habituado a comer um determinado produto, e ele não vai pegar o outro, porque ele tem plenitude, né, daquele alimento que ele estava acostumado a pegar. Então, eu já vi vários criadores que me reportaram isso, mas não está pegando a ração. E você pede para ele relatar como está sendo fornecido, ele está oferecendo aquele pote enorme com um monte de semente ali no meio da gaiola, e ele colocou um potinho de ração lá no canto. Então o animal vai continuar. Então existe uma questão até mecânica, visual, né? Então o que eu recomendo, se o criador de fato está interessado em fazer, subir de patamar, ele retire daí aquelas sementes que ele está dando, né? Que primeiro, antes de qualquer coisa, ele avalie a condição, o score corporal dos seus animais, né? Por quê? Porque se ele retirar aquilo que os bichos estão oferecendo e colocar a ração, e o animal eventualmente limitado, é claro que, de uma forma geral, os animais se ressentem da transição. Isso é normal, é um processo, né? E você tem que estar preparado para isso, tem que estar observando. Então, se o animal está em boas condições de saúde, você faz essa troca, então tira o alimento in natura e põe a ração. Normalmente, no primeiro dia, é um dia de desconfiança. O animal, estando bem de saúde, com bom score corporal, hidratado, ele vai passar, né, uma ave, de uma forma geral, sem dificuldades por isso. E na metade do dia, no final do dia, ou no começo do dia seguinte, ele já está comendo normalmente, né? A questão é que existe aquele vínculo emocional com o animal. E muitos criadores acabam não conseguindo lidar com isso. Não, mas meu bicho não está comendo, ele vai morrer, né? E daí a gente tem que tentar lidar com essa questão, porque é uma coisa complexa, né? É uma coisa complexa, né? Mas a gente procura orientar nesse sentido. O animal tem que estar tem que estar bem, né? Com score corporal legal para poder passar por esse processo de transição. E vejam, né, é muito importante, eu acho como muito importante essa mudança para a ração pelo seguinte, né? Alguém pode dizer assim, você está falando isso porque o seu escritório comercializa ração, você trabalha com Alcon, né? Não é isso, né? Eu trabalho com isso como trabalho com outras coisas, né? Mas a gente vê quando você fornece um alimento de qualidade como é a ração, que te facilita tudo, armazenagem, manipulação, né? E resultado, não tem comparação. Para vocês terem uma ideia, a gente estava falando no começo lá, de 1997, quando começou, né? Com a parte de silvestres aí. Uma arara, um papagaio, eles produzem em média, por ano, 3 filhotes.
certo? 3 filhotes, né? Com algumas variações entre as espécies, né? Mas na média, 3 filhotes. Quando esses animais, uma arara canindé, por exemplo, manejada nutricionalmente com uma ração de boa qualidade, como por exemplo o Psittachyx criador, né, não raro você tem animais que produzem 10, 12, 15 filhotes no ano. Certo? Simplesmente porque Interessante. eles estão recebendo um alimento de qualidade dentro de um manejo, ou seja, dentro de um planejamento ao longo do ano, né, que é cuidado, é trabalhado, né, pelo RT, pelo biólogo responsável, pelo veterinário responsável, ou pelo zootecnista responsável, pelo criador, pelo zoo. Então, quando você tem esse tipo de alimento, o teu resultado é completamente diferente do resultado de alguém que oferece alimentos in natura, em termos de produção. Isso não dá para comparar. Isso eu tenho vários clientes, né, que migraram para o fornecimento de ração e seguiram as orientações que nós fomos passando, que nos relatam isso frequentemente, que o resultado é completamente diferente. E é na proporção exata da qualidade da dieta que é oferecida, que é balanceada e com ingredientes de qualidade. Então isso faz toda a diferença. É isso aí. O Beto, só lembrando, quando a gente fala de qualidade de alimento extrusado, a gente tem orgulho de dizer que a Alcon hoje vende para mais em torno de 15 países, fora o Brasil, e atende todos os estados brasileiros. E olha que coisa interessante, os mesmos produtos que a gente leva para o exterior são os mesmos produtos aqui no Brasil. Então a gente valoriza o brasileiro, a gente valoriza toda essa parte, nossos clientes, os nossos parceiros. Então a gente não faz essa diferença. Então tudo que vai para o exterior é a mesma coisa que é vendida aqui no Brasil. Os nossos produtos são vendidos com qualidade e são aceitos no exterior. Então são excelentes produtos. Essa é uma informação muito legal, porque vejam só, gente, quando nós começamos aqui no Brasil, né, com as ações para aves silvestres, o pessoal importava ração, né? Por exemplo, Nutribird, Crazy Bird, né? E os criadores que estavam começando e tal. E o que acontecia? O cidadão importava a ração, né, mas nem sempre conseguia, nós tínhamos problemas sérios de desembaraço no porto, às vezes ficava, né, containers estocados, então o pessoal não tinha muita segurança, estava tudo começando, né? Então o Brasil, né, no caso da Alcon, passou a disponibilizar no mercado produtos de qualidade, né, ou seja, que atendendo esse segmento, que é uma coisa importante, você confiar, né, você vai alimentar um animal, você vai nutrir, na verdade, né? Então você tem que ter essa confiança. E isso é uma coisa bacana. O que é bem interessante também, que eu acho, que diz sobre a questão da evolução, né? Não falando da Alcon, né? Mas falando do segmento. Veja só, ao longo dos anos, nós vimos indústrias de rações surgirem e desaparecerem, entrarem no mercado e sumirem, né? Então, foram N indústrias que apareceram no mercado, cada uma, claro, buscando o seu lugar ao sol, mas a maioria sucumbiu, né? Porque, ou seja, não se conseguiu manter um padrão de qualidade ou assim, conquistar a confiança no mercado. E isso é importante, né? Eu acho que uma coisa legal no caso da Alcon é a manutenção desse padrão, né? A linha de trabalho da empresa, né? Porque para o consumidor, para quem está utilizando isso, o criador profissional, a pessoa que compra numa pet shop, ela tem que ter a segurança, né, de que aquilo que ela está fornecendo é um produto de qualidade. Eu, como consultor, né, de empreendimentos, de zoos, de criadores, diversas vezes me defronto com situações em que, por exemplo, o criador utiliza lá um outro produto, uma outra marca, né? E eu ali estou trabalhando como consultor e não como um escritório que está falando em nome da Alcon. Então, não cabe eu misturar as estações, né? Ali eu estou trabalhando como um consultor. Então,
a gente trabalha com outros produtos que aparecem ali, né? E frequentemente eu vejo produtos que têm uma determinada ração, ou seja, um tipo, que vem em apresentações diferentes, com cores diferentes, o que deveria ser o mesmo produto, né? E que denota, na verdade, algumas variações que, pelo menos visualmente, me parece que não deveriam ocorrer. Isso pode estar relacionado com a questão de manutenção de qualidade dos ingredientes selecionados, né? Então, mas eu acho que, de uma forma geral, no Brasil, houve uma evolução muito boa no sentido de oferta desses produtos industrializados, né, no mercado. É isso aí. Ô Beto, a gente já falou das vantagens de alimento extrusado, a gente já falou de alguns tipos de manejo que a gente realiza, mas uma dúvida sempre comum que vem para a gente é qual a quantidade de alimento eu vou ou devo oferecer para minha ave? Isso é uma dúvida muito comum. Todas as apresentações que a gente vai e palestras têm essa dúvida. O que você fala para a gente sobre isso? Então, aí é que tá. Aí é aquilo que eu havia rapidamente mencionado agora há pouco, né? A quantidade de alimento, né? A ração, ela tem uma determinada energia, né? E o animal que você tem, também ele tem uma demanda de energia. Um papagaio, ou né, um sabiá, um tucano, uma arara, né, de acordo com o seu peso, né, com o seu metabolismo, né? Então a gente calcula essas quantidades com base no peso do animal. Aquilo que está, aquela tabelinha que eu mando de referência para os meus clientes, ela trata disso. Se você tem um agapornis, de qual ração você pretende dar? Eu pretendo dar o compiriquito, Ecoclube calopsita. Bom, então essas rações têm X de energia, Y de energia, e esse bicho pesa tanto. Então, na manutenção você vai dar, né, 2,5 vezes, 3 vezes a taxa metabólica basal, e na reprodução 4, 5 vezes, né? Então aí dá a quantidade. Então essa quantidade a gente procura orientar. Mas para vocês terem uma ideia, como eu falei, um papagaio de 280, 400 gramas fica absolutamente bem mantido com, por exemplo, 30, 35 gramas de Citestix criador, né? Então essa é uma vantagem muito grande, muito grande. Quando o criador realmente ele entende isso, ele capta, né, como isso é significativo, ele vai dar uma quantidade mínima, né, ou seja, em relação àquilo que ele está acostumado a dar, porque ele está acostumado a dar um monte de sementes ou de alimentos in natura para tentar manter o seu bicho. Então, quando você dá menos, é menos trabalho, menos confusão, né? E é em função disso, né? Então, a quantidade é determinada por isso. Então, existem fórmulas, na verdade, que a gente utiliza para fazer esses cálculos. Depois, quem tiver interesse, a gente pode atender isso caso a caso, né? Então, existem cálculos matemáticos que nos permitem fazer essas definições. Certo. Beto, eu não poderia desejar as boas-vindas para quem está chegando agora. A gente vê que tem vários estudantes de medicina veterinária, tem distribuidores que estão participando, nossos amigos, parceiros, e eu imagino que essas pessoas que estão aqui têm sede de conhecimento igual a gente tem. Então, eu dou os parabéns para vocês. E isso é importante, a gente ter essa interação, né, Beto? Sim, claro. Veja, aqui uma pergunta do Gilson, né? A gente não vai conseguir, eu não vou conseguir pegar, mas por acaso eu peguei aqui, né, na passada. Então, eu estou errado em deixar a ração à vontade? Sim, né? Você não deve, Gilson, colocar a ração à vontade, né? Você, com base no animal que você tem, então tem que ver qual seria, né, a média, né, o recomendável, dependendo do tipo de ração que você está fornecendo, da quantidade de energia que ela tem, do bicho que você tem, né, e você dá um pouco mais do que ele precisaria durante o dia. Por quê? Porque, como eu falei antes, isso é biologia e não é matemática, né? Então o animal às vezes desperdiça um pouco mais, dependendo do tipo de viveiro, o tipo de comedouro, né, o tipo da ração, a dureza. Então, se você coloca a ração à vontade, essa ração está perdendo qualidade, ela está sendo impregnada por fungos, né, por umidade, não tem porquê, né? Então, você pode trabalhar isso de forma melhor, reduzir isso aí, né, e de maneira que você tenha o melhor ajuste para os seus animais, né? Tá? Então, isso é importante.
não pensar em fornecer ração como você fornece semente ou outros produtos in natura. Essa é a primeira coisa que aquele que pretende, de fato, fazer esse upgrade tem que ter em mente. Certo. Só estou vendo alguns conhecidos, uma boa noite para vocês também. Beto, mas a gente tem algumas artimanhas, uma forma de organizar o manejo. Como que você recomendaria a organização de um manejo, por exemplo, de um criador, de um criatório grande que tem? Como que você recomendaria essa organização com alimentos extrusados? Tá. Então, a primeira coisa é você, então, definir esses animais, por exemplo, normalmente eles têm um período de manutenção e um período de reprodução. O que é isso? No período de manutenção, os animais não vão reproduzir. Por exemplo, pega um papagaio, um sabiá. Você já viu o sabiá cantando no inverno? Não, só se for um sabiá fora da casinha, né? Não sabe de que lado nasce o sol. Né? Então, no inverno, onde a comida é pouca, né, onde o frio é intenso, as aves, a maior parte das aves não reproduz nessa época, porque é muito difícil você perpetuar a vida nessas condições, sem alimento. Né? Então, esse é um período de descanso para as aves. A partir de agosto, setembro, quando, né, começa a diminuir o frio, os dias começam a ficar mais longos, mais claros, mais iluminados, mais aquecidos, né, as aves começam a cortejar, né, vão reproduzir muito bem. Então, você entende que as aves têm períodos definidos. Então, isso vai orientar o seu manejo. Então, se você tem animais que têm isso marcado, não tem porquê você dar uma dieta mais energética, dar mais comida, dar mais ração, por exemplo, no período de manutenção, se aquilo não é necessário para o animal. Tudo que você fornece vai passar pelo fígado, vai ser metabolizado. Né? Então, e você não tem porquê você gastar mais, inclusive, se o animal não vai precisar daquilo. Então, no período você, para organizar o manejo do seu criador, você, tendo isso definido, acerta o fornecimento de uma menor quantidade de ração, né, ou de uma ração de manutenção no período de descanso, e previamente ao período reprodutivo, um mês mais ou menos antes, você aumenta a quantidade daquela ração que você vinha fornecendo, ou fornece a ração com um pouco mais, né, de energia, uma ração de reprodução, né, de maneira que você cria, né, uma diferença, né, na quantidade, né, visualmente disponível, e no aporte de proteína, de gordura, de nutrientes de uma forma geral. Essa diferença, inicialmente, do ponto de vista visual, é importante. As aves, elas observam uma maior quantidade de ração sendo oferecida. Aquilo é um dos mecanismos que dispara um gatilho reprodutivo nesses animais. Eles evoluíram milhões de anos para reproduzirem quando tem oferta de alimento, quando as condições são mais favoráveis. Né? Então, o seu animal está habituado a comer uma porção pequena de ração. E, de repente, aparece uma porção maior, mais profusa, e isso associado a dias mais quentes, dias mais claros, né? Aquilo dispara esse gatilho, né, de reprodução, e é um dos estímulos, né, ao comportamento reprodutivo das aves. Então, é uma maneira simples de fazer. Eu faço isso muito no caso das ações da Alcon, no sentido de que você tem lá uma mesma ração e trabalha apenas o aumento dessas quantidades. Né? Eventualmente, no período reprodutivo, daí, você pode agregar, por exemplo, farinhadas, né, que são um outro tipo de alimento oferecido de uma forma que você pode, inclusive, colocar um pouco de água, umedecer. Isso varia de grupos para grupos, né, de família para família de aves, para que as fêmeas possam preparar melhor a comida, o engodo para alimentar seus filhotes. Então você daí, no período pré-reprodutivo, reprodutivo, aí você dá uma injeção de nutrientes, né, no seu criador. Então acho que isso é bem simples de fazer e matematicamente também trabalhável. Se colocar numa planilha, né, sabendo quanto precisa, né, os teus animais na manutenção e na reprodução,
de maneira que você consegue organizar isso aí, inclusive logisticamente ao longo do ano, né? Até para organizar os de ração, para não ficar na mão, né? Sabendo quanto já você vai utilizar. Certo. Ô Beto, nós agradecemos sua participação. Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, nós vamos também ter hoje, assim que essa live interromper, nós vamos iniciar uma segunda live, ainda hoje mesmo, que a gente tem um tempo de 59 minutos e esse tempo está quase terminando. Então eu vou convidar agora o Márcio, o médico veterinário e biólogo também, e eu gostaria muito, em nome da Alcon, em nome de todos que estão assistindo essa live, te agradecer. Mas eu gostaria que você ficasse aqui com a gente. Se tiver um tempinho depois, a gente vai trabalhar sobre as questões, as dúvidas dos nossos ouvintes nesse momento, tá certo? Claro. É um prazer, obrigado pela oportunidade, né? E agora vamos receber o Márcio para ver, né? Vou escutar um detalhamento maior aí sobre a questão dos nutrientes e tal. Tenho certeza que o pessoal vai curtir. Agradeço e estamos junto aí. Tá certo, Beto. Então eu vou pedir que você, nesse momento, encerre sua chamada e entre com a gente novamente, que eu vou convidar o Márcio para palestrar aqui, para conversar conosco nesse momento, tá bom? Valeu. Um abraço. Obrigado. Bom, pessoal, com vocês, o nosso cantor, tô brincando, pessoal, só para descontrair um pouquinho, nosso médico, veterinário e biólogo Márcio. E só lembrando, pessoal, que nós temos o sorteio de 10 kits de muitos produtos. Acho que vocês já acompanharam aí. E assim que terminar essa live, nós já vamos entrar novamente, tá certo? Então é só questão de alguns segundinhos aí, menos de minuto, encerrando essa live, a gente já começa começa novamente com o Márcio, tá certo? A gente tinha feito uma organização de 1 hora, mas quando o assunto é muito bom, a gente vai se empolgando, perguntando e acaba passando. Então, gostaria de convidá-los para o segundo tempo. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos, boa noite mesmo. Eu acho que é uma tremenda responsabilidade estar falando com vocês depois do Beto. Acho que querido por muitos, conhecido por diversos, acho que foi um dos entusiastas, um dos que introduziu a nutrição hoje extrusada para aves aqui no Brasil, um dos realmente que divulga muito bem no meio da biologia. A gente realmente uma pessoa muito admirada e bastante conhecida, então realmente a responsabilidade passa a ser bastante grande. Boa noite a todos, boa noite Eva, boa noite Max, boa noite Andréia, boa noite a todos que estão aqui batendo um papo com a gente. Acho que primeiramente eu vou me apresentar de forma bem rápida, tá? Eu sou médico veterinário, tá? Graduado em Ciências Biológicas, bacharelado, pós-graduado em Nutrição Clínica de Cães e Gatos. Estou terminando recentemente uma terceira graduação na parte de nutrição clínica, uma nutrição humana, justamente para estar dando um aporte, uma melhora ainda nos conhecimentos na parte de nutrição, que é uma parte que eu gosto bastante, e trabalho profissionalmente como coordenador técnico da Vetzan na parte de confecção e consultoria de nutracêuticos veterinários para cães e gatos atualmente, além de como professor no Centro Educacional ETIP, como professor técnico de nutrição veterinária para um grupo técnico em nutrição veterinária. Então, realmente é essa a minha formação hoje. Márcio, e para começar esse bate-papo legal, olha só que interessante, e pessoal, olha só que interessante a pessoa que a gente tem aqui, o prazer de colaborar sempre com a gente. Márcio, apesar de ser muito jovem ainda, né, eu me lembro muito bem que meu pai alimentava as aves com resto de comida, quando sobrava pão, farelo de pão. Hoje a gente tem uma nova visão sobre a nutrição de pets. Você, como todo esse gabarito, toda essa sua experiência, o que você pode falar para a gente em relação à evolução que a nutrição de pets passou e passa ainda aqui no Brasil e no mundo inteiro?
Max, nos últimos 30 anos, a gente praticamente dobrou a expectativa de vida do cães e gatos, e animais silvestres eu acho que a gente já aumentou em 4 ou 5 vezes, né? Antigamente, dificilmente você ouvia falar que um papagaio ele chegava realmente na sua expectativa de vida, que é da natureza, de 60 anos. Hoje eu já vejo relatos fora do Brasil de papagaios chegando a 80, 90, então realmente a gente conseguiu praticamente nos animais silvestres quase que triplicar a expectativa de vida deles. E hoje os alimentos, eles vão muito além daquelas funções simples de nutrir sobre o ponto de vista metabólico e fisiológico. Ele busca, assim, auxiliar na qualidade de vida e melhorar a saúde deles, reduzindo o risco de doenças e promovendo o bem-estar de uma maneira muito interessante. A principal evolução, Max, eu acho que foi principalmente a matéria-prima dos alimentos, né? Hoje você, assim, na Alcon, nós vemos isso muito de uma forma bem escancarada. A matéria-prima, o milho que nós confeccionamos, extrusamos para fazer as rações, são aquele milho de consumo humano, né? De tipo 1, de qualidade 1, entendeu? Não é mais aquela quirela de tipo 3, tipo 4 que a gente utilizava como as sobras dos alimentos humanos, aquilo que não servia para o ser humano e a gente acabava aproveitando para os nossos animais na medicina. Hoje a gente realmente não tem mais essa questão. Hoje, aquilo que não serve para o ser humano acaba não servindo para o animal. A questão da palatabilidade, a gente conseguiu melhorar infinitas vezes enquanto a isso, né? Hoje você tem ingredientes mais naturais e mais saudáveis. Inclusive eu vejo muitas vezes as brigas de alguns criadores falando que não querem dar alimento extrusado para suas aves, porque eles gostam de alimentos naturais. Aí eu pego e peço, por favor, dê uma olhada atrás da embalagem, do rótulo, da confecção do produto, né, do alimento do sua ave. Você vai ver que é a base de painço, que é a base de semente de girassol, que é a base de alpiste, que é a base de cevada, que é a base de milho, que é a base de sorgo, que é justamente aquelas sementes que ele acaba dando para a ave dele. Só que a gente consegue estar balanceando ali, obviamente, está suplementando com vitaminas e minerais e conseguindo realmente atingir o objetivo que a gente precisa. A taxa de digestibilidade, Max, aumentou violentamente. Então, quando eu falo de taxa de digestibilidade, para quem não está acostumado com o termo, é a quantidade que o animal ingere para a quantidade que ele despreza, né? Aquilo que ele não conseguiu absorver. Antigamente o animal comia 100 gramas de um alimento, aí na hora que ele ia defecar... Márcio, Oi? com licença, eu vou te interromper, nós temos 9 segundos. Pronto, Márcio, nós temos 59 minutos para fazer a live, então desculpa ter te interrompido, Imagina. que apareceu aqui para mim que eu tinha 15 segundos, eu não sei se vocês todos conseguiram ouvir que ia interromper, mas deu tempo certinho e desejo boas-vindas ao pessoal novamente, vejo o Hudson, vejo o Gilson, e agora nós estamos aqui com você. E para continuar aquele raciocínio da evolução que a gente pôde perceber nesses alimentos extrusados, no que a gente fala de ração, né, na qualidade de vida dos pets, então, com você novamente. Vamos lá, Max, a gente bateu um papo rápido sobre a evolução, eu falei um pouco sobre a matéria-prima, né? A evolução, a qualidade dos princípios ativos que a gente tem utilizado hoje nos nossos alimentos extrusados, que está muito parecido, em alguns casos eu diria até melhor do que os nossos que nós consumimos, né? De vez em quando a gente pega um arroz tipo 2, um milho tipo 2, hoje pro animal a gente não trabalha com esse tipo de ingrediente, com esse tipo de cereal, com esse tipo de sementes, de hipótese alguma. A questão da palatabilidade, eu falei que realmente isso veio melhorar bastante, porque a gente está utilizando cada vez mais alimentos naturais, então a palatabilidade tende a melhorar muito, e as inovações em questão de granulometria também veio ajudar bastante, tamanho do grão, formato, tempo de cozimento, o tamanho que a gente teve que realmente triturar essa matéria-prima para que a gente conseguisse estar fazendo o grão perfeito, no tamanho adequado, para psitacídeos pequenos, onde você tem realmente grãos um pouco menores, para psitacídeos maiores, aqueles que têm a necessidade de estar pegando o alimento com a pata, você tem grãos pensados, desenvolvidos realmente para eles. No caso de cães e gatos, aqueles animais braçocefálicos, também realmente a medicina veterinária evoluiu juntamente com a nutrição em estar desenvolvendo croquetes específicos para esse tipo de animais.
E a gente parou de falar na parte de digestibilidade, né? Na parte que realmente tem a ver com quanto o animal come, com quanto ele aproveita. Max, eu estava falando que antigamente a gente trabalhava com digestibilidade de 50%, né? O animal comia 100 gramas, ele absorvia 50, defecava 50. Hoje é muito comum os nossos alimentos super premiums a gente chegar a 85, 90% de digestibilidade. Então a quantidade de fezes ele está diminuindo bastante, né? Tem muito a ver com o que o Beto falou, que hoje o tutor ele estranha muito quão pouco o nosso animal come do nosso alimento extrusado. Até porque você pegou uma quantidade grande de semente, você conseguiu colocar num pellet pequeno. E daquele pellet pequeno a gente conseguiu, através da ciência, fazer com que ele absorva cada vez mais daquela quantidade, daquela semente, daquele ingrediente, fazendo com que realmente a quantidade energética dele, do grão, seja bastante grande, fazendo com que ele coma pouco. Os produtos hoje, Max, está cada vez mais natural. Então hoje a gente utiliza alguns aditivos como antioxidantes e conservantes, hoje de forma corantes, de forma muito mais natural. Hoje você tem o chá verde, você tem o alecrim, você tem a curcumina, você tem os tocoferóis hoje, que seria a vitamina E como conservante, você tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C, você tem alguns aminoácidos como a taurina, a L-carnitina, que realmente veio contribuir para isso, para sair um pouco daqueles aditivos artificiais que nós não gostamos nos nossos produtos, nos nossos alimentos. Você observar as caixas dos nossos produtos, você vai ver que está cada vez menos adição de produtos e conservantes artificiais. Nós estamos passando muito para o natural e vamos um dia conseguir com certeza chegar a esse ponto. Hoje a gente tem alimentos mais específicos, pensando na particularidade de cada espécie, de cada fase do animal. Como eu falei, para aves pequenas você tem um determinado alimento, para ave grande você tem outro. Você pensa na arara, que tem uma densidade energética muito maior do que um papagaio, que precisa de um pouco mais de proteína. Você tem grãos e formulações específicas para psitacídeos grandes, psitacídeos médios, psitacídeos grandes, extremamente grandes. Então você consegue ter essa diferenciação. Você consegue ter alimentos agindo como coadjuvante hoje, muitas vezes, para esse animal. Por exemplo, um animal filhote, você tem hoje papas pensando em passeriforme, você tem papas para psitacídeos, você tem papa para arara, então você consegue ter uma variedade muito grande, pensando na individualidade de cada espécie, pensando no biotipo de cada uma daquelas espécies. E no quesito de cães e gatos, ele vai mais além ainda, né? Um animal renal, um animal obeso, um animal diabético, um animal hepatopata, um cardiopata, com alguns tipos de alergia, você também tem alimentos específicos para esse tipo de animal. E o principal, que é inclusive a área que eu atuo na Vetizano, desenvolvimento de produtos, são hoje os nossos produtos, eles têm cada vez mais ingredientes funcionais, né? Que são aqueles alimentos que, além das funções nutricionais básicas, eles contribuem para uma melhora do estado de saúde e bem-estar dos animais. Então você tem prebióticos e probióticos que favorecem o desenvolvimento da microbiota intestinal, melhorando o aproveitamento dos nutrientes, aumentando essa digestibilidade, aumentando a imunidade do animal, atuando como precursor de vitaminas e hormônios. Hoje a gente tem o triptofano, hoje também um aminoácido essencial que auxilia no controle de ansiedade dos nossos pets. A gente tem os ômega 3, que é um ácido graxo essencial também. Pessoal, quando eu falo essencial, eu falo que é aquele produto que a gente precisa obter a partir da alimentação, tá? Que o organismo não consegue estar produzindo. Então você consegue ter uma melhora da pele, da pelagem, auxilia na parte cognitiva, evita problemas oftálmicos, cardíacos. A gente tem a L-carnitina, que a gente coloca bastante, que ajuda na queima de gordura. A gente tem a condroitina e glicosamina, que ajuda na parte de articulação. Max, se a gente for ficar aqui, a gente consegue ficar dias falando das melhoras e inovações que a gente tem dentro da ração e do alimento. Eu não gosto nem de utilizar o termo ração, mas eu acho que ração ficava antigamente para aqueles animais de produção, né? Eu acho que hoje a gente tem alimentos mesmo para os nossos pets. Alimento né? extrusado completo, né? É um termo pois é. que eu a acho gente utiliza. Eu acho que até o completo tá fraco, viu? Porque hoje com os ingredientes funcionais que a gente coloca, realmente prevenindo esse tipo de doença, a gente tem que pensar num degrauzinho a mais aí, viu, Max? Porque não é só mais completo. Pois é. Ô Márcio, a gente vê que o alimento extrusado veio para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os pets.
e que cada vez mais a população, principalmente nessa quarentena, está se apegando mais a seus pets, se preocupando mais com seus pets. Porém, você como médico veterinário que atua no campo mesmo, o que você fala para a gente sobre as principais doenças ou deficiências que encontra nesses animais que não são alimentados com uma dieta balanceada, um alimento de boa qualidade? Então, Max, hoje o pessoal quer muito ter um animal silvestre, hoje está cada vez mais na moda, você tem animal silvestre, animal diferente. Olá, pessoal. Acho que a internet do Márcio deu uma travadinha. Vocês nos ouvem? Né? Lipidose vem de gordura, hepática vem de fígado, né? Que é aquela infiltração gordurosa que o animal acaba tendo realmente por uma dieta com uma quantidade muito grande de gordura. Hoje, infelizmente, os nossos tutores, eles tendem a alimentar o animal com sementes oleaginosas de uma quantidade de gordura muito grande, onde na natureza, se você parar para pensar, uma arara, ela voa em torno de 100 quilômetros por dia para buscar o seu comida, e como o Beto bem colocou, no inverno ela tem uma dificuldade ainda muito maior de encontrar. Só que a gente acaba fornecendo unicamente uma gordura barata, e barata que eu digo. Pessoal, eu acho que a gente está com algum problema com a internet do Márcio, não sei se ele nos ouve nesse momento, mas está travando. Enquanto volta, eu gostaria de... Márcio, só um minutinho que deu uma travada na sua internet. Tá? Deu uma travada? Enquanto o pessoal restabelece, eu gostaria de lembrá-los que nós vamos ter o sorteio ainda de 10 kits. Se vocês participaram ali e seguiram as regras certinhas, nós teremos o sorteio amanhã de 10 kits de super produtos que a gente tem ali, desde alimento balanceado, de manutenção, ou uma farinhada de acordo com a espécie que você cria, a nossa linha Labicom, polivitamínico, revitalizante. Então, amanhã nós teremos o sorteio de 10 kits. Se você preencheu corretamente ali os requisitos, os critérios para a gente fazer esse sorteio, boa sorte amanhã, tá bom? Márcio, acredito que voltou. Voltou? Vamos lá? Eu desliguei o Wi-Fi, vamos ficar agora com a operadora, acho que eu não vou ter mais problema. Max, como eu falei, a principal enfermidade que não tem como deixar de relatar é a lipidose hepática hoje nas aves, né? Principalmente nos papagaios. Lipidose vem de gordura, hepático vem de fígado, né? Vem de problemas hepáticos, que seriam uma infiltração de gordura, geralmente proveniente da alimentação que a gente dá para eles. Geralmente a gente dá uma quantidade de semente muito grande. Essas sementes são extremamente ricas em gordura, principalmente a semente de girassol, que muitas vezes é a única fonte de alimentação dessas aves que a gente acaba pegando na nossa clínica, e ela tem uma quantidade muito grande de gordura e ela é pobríssima em vitaminas e minerais e demais. Então eu falo que é uma gordura muito barata, é uma gordura realmente muito de graça e oferece em questão nutricional muito pouco. É legal lembrar que uma arara, por exemplo, Max, às vezes ela voa em torno de 100 quilômetros por dia para conseguir o alimento, e ainda no inverno, como o Beto bem colocou, muitas vezes nem consegue o mínimo necessário para sua manutenção do dia a dia. E aí a ave ela fica confinada numa gaiola extremamente pequena, ou num viveiro que mal consegue se mexer, com aqueles potes gigantescos de um produto que tem uma alta quantidade de gordura. E aí a gente acaba tendo problemas secundários, que pode ser desde problemas reprodutivos, problemas do músculo esquelético, problema de hipertensão, de disfunção cardiovascular, problemas de pancreatite, diabetes, lipomas, de tireoide, além de uma péssima absorção de nutrientes, principalmente as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que se prendem na camada de gordura, e o cálcio, né? Porque a gente pegar a questão do semente de girassol, a gente tem que ter 2 vezes mais de cálcio do que de fósforo, né? O Beto ele começou a falar um pouco sobre isso. Você pega a semente de girassol, ela tem quase 3 vezes a quantidade de fósforo em cima da de cálcio. Então o desbalanceio disso é muito grande. E na lipidose, quando um animal ele tem problema hepático, quando nós temos problemas hepáticos, Max, a gente vê geralmente
as nossas mucosas, elas tendem a ficar um pouco mais amareladas, ocular, oral. Isso a gente vê muito no cão, isso a gente vê muito no gato. Às vezes, quando a gente consegue perceber isso em algumas penagens, somente no papagaio, que tende a ficar um pouco mais amareladas. Só que o papagaio ele troca de penas uma vez por ano. E às vezes, quando começa a aparecer esse problema, realmente já é muito tarde. O fígado já está bastante comprometido, o coração já está bastante comprometido, a deficiência nutricional já está bastante alta e já não tem muito o que fazer. Isso quando consegue encontrar, porque geralmente o animal ele é extremamente subclínico e o animal tende a vir a óbito. Então não é sempre que a gente consegue encontrar isso. Um outro problema também muito comum, eu acho que até um pouco, não é tão comum como a lipidose, mas é extremamente comum, é a deficiência de vitamina A. Né? O fato da gente dar muita semente, a gente acaba tendo um problema muito grande na quantidade de vitaminas. Né? E como o Beto bem colocou, uma pessoa quando ela faz uso de semente, obrigatoriamente ela tem que fazer esse tipo de suplementação, porque somente com as sementes você vai ter esse desbalanceamento cálcio-fósforo, além das sementes ser extremamente pobre em vitaminas. Geralmente as vitaminas das aves, na natureza, elas encontram nas frutas. E a deficiência de vitamina A, ela leva a um problema de imunidade, aí torna a ave mais suscetível no questão respiratória. Então você vê aquela ave com coriza, você vê aquela ave com sinusite, aquela ave com dificuldade para descascar a semente, você vê com aquele bicamento dos podos dermatite, você vê essa ave com gota úrica, a córnea do olho ela fica extremamente seco, enrugado, muitas vezes com uma película branca, você vê o céu, o palato em cima da boca dessa ave, geralmente com uma película em cima, então a dificuldade respiratória acaba sendo hoje uma das principais consequências, os principais sinais clínicos que a gente encontra nessa ave, Max. A dificuldade para respirar, se encontra essa ave sempre com o bico aberto, com posicionamento diferenciado, geralmente com chiados, espirros, narinas bloqueadas com crostas, o olho, às vezes com muitas descargas, com muita secreção, que ela acaba tendo dificuldade muitas vezes de abrir. Então eu vejo a hipovitaminose, a baixa quantidade de vitamina A hoje como um dos principais problemas hoje, um dos mais chatos de estarem tratando, e olha que a vitamina A é uma vitamina extremamente barata de forma sintética, mas que às vezes acaba ocasionando um problema muito grave. Um outro que realmente eu tenho certeza que muitos nossos colegas já passaram por isso é a deficiência de cálcio, né, de mineral, principalmente o cálcio, que aí acaba ocasionando alterações nos ossos, fraturas, e muito comum a distocia, além de coagulação sanguínea. A distocia, para quem não sabe, é aquela dificuldade de ovo preso que a gente encontra muito nas aves. Eu acho que hoje quem atende silvestres é impossível, é muito difícil o veterinário que não pega uma vez por semana um caso de uma calopsita com distocia, né? E isso a gente acaba encontrando muito, geralmente, por uma deficiência de cálcio. Lembra que eu falei que quem dá semente, o cálcio está em quase 6 vezes menos do que deveria estar dentro da alimentação desse animal. Então, realmente, e quando você consegue estar botando o ovo, geralmente você vê essa casca desse ovo muito mole, né? Você vê essa formação óssea desse animal crescendo de forma diferenciada. Você vê a forma das penagens e patas diferentes, né? E o papagaio do Congo e a jandaia, Max, ela sofre muito mais com isso. São animais que dependem um pouco mais de cálcio do que as outras aves em geral. Então, quem tem papagaio do Congo e quem tem jandaias tem uma suscetibilidade muito maior. Tá? Então, realmente é uma coisa muito chata. E lembrando que a dieta constituída de semente, ela tem apenas 20% dos valores exigidos de cálcio. Então, os outros 80%, obrigatoriamente, você tem que suplementar. E aí, você viu, você dá semente, você tem que suplementar vitamina A. Você dá semente, você tem que suplementar cálcio. Você dá semente, você acaba tendo problema com isso e aquilo. Eu falando rapidamente, um outro problema também foi aquele que você comentou, da questão das micotoxinas, né? Porque hoje a gente pega sementes, depois da secagem, o valor nutricional delas já cai, né? E o período como a gente armazena, geralmente ela fica muito vulnerável à contaminação, essas fungos, essas toxinas. E geralmente fica naquele balde, a gente compra essas sementes a granel, que geralmente é misturado aquela semente velha com aquela semente nova, a gente vê aquele monte de pólen subindo, ninguém imagina que aquilo realmente são toxinas, que aquilo são fungos, e aí a gente acaba tendo diversos tipos de problema, né?
E é muito difícil estar convencendo o tutor, porque às vezes essa ave é exposta a baixos níveis por um período muito longo, né? E aí demora muito para aparecer os problemas, né? Como a perda de apetite, a perda de peso, a perda na condição física. E aí quando a gente mais vai ver, de um dia para o outro, o animal aparece morto no fundo da gaiola. E aí quando a gente faz realmente um hepatotóxico e a gente vai fazer um histopatológico, a gente vai levar esse animal para necrópsia, a gente enxerga e a gente percebe que foi referente a mitotoxinas. E o outro problema, só para estar finalizando, que é muito comum, é a carência de micronutrientes no organismo, que a gente chama de fome oculta, né? Que é aquele animal que está toda hora comendo, que não para de se alimentar. É um problema que a gente encontra nos seres humanos, é um problema que a gente tinha antigamente no cães e gatos, quando a gente tinha alimentos de qualidades muito ruins. Hoje, graças a Deus, os animais eles são alimentados muitas vezes com rações e rações super prêmios, então esses problemas tendem de acabar, está diminuindo bastante, mas em aves é muito comum, você vê, ela fica praticamente o dia inteiro, Max, comendo e se alimentando dentro do comedor, e ela não sai de lá, do horário que ela acorda, o horário que ela vai dormir, ela está lá se alimentando. Justamente por quê? Porque a quantidade de nutrientes que ela tem em cima da semente é muito baixa. Então ela come e não se alimenta. Então acaba sendo realmente um problema bastante grave que a gente acaba encontrando. E isso realmente no ser humano geralmente acontece por uma escolha limitada de alimentos ou por solos muito empobrecidos. Mas no caso dos nossos alimentos, das nossas aves, dos nossos bichinhos, é pelo fato de se alimentar unicamente de semente, e geralmente é uma única semente, né? É difícil você ver o animal, o tutor que coloca diversos tipos de semente. E ainda quando coloca diversos tipos de semente, geralmente a ave, principalmente psitacídeo, escolhe uma ou duas que ela gosta, né? E as outras acabam ficando meio que de lado. É isso aí. Pessoal, eu estou vendo algumas perguntas se a live ficará gravada. Sim, a gente está gravando a live aqui. Depois a primeira parte já está disponível no nosso Instagram e essa segunda parte também ficará disponível para vocês verem, tá certo? Márcio, tenho mais uma pergunta para você. De maneira geral, quando a gente ouve falar em bem-estar animal, a gente principalmente pensa no ambiente onde o pet ou qualquer tipo de animal está vivendo, tá certo? E o que a nutrição tem a ver com bem-estar animal? Como que a nutrição contribui para o bem-estar animal? Max, se eu começar a falar muito rápido, me corta, por favor, tá? Eu tenho esse problema de começar e não parar. Realmente, às vezes eu acabo falando um pouco muito rápido, pessoal. Por favor, me coloque esse freio. Então, hoje, a nutrição... alguns alimentos, Max, eles vão muito além das funções nutricionais básicas, né? Eles contribuem para uma melhora do estado geral de saúde e para o bem-estar desse animal. Porque ela ajuda, além de reduzir o aparecimento de doenças, até realmente possuindo algumas propriedades que acabam ajudando na qualidade de vida e longevidade desses animais. Hoje em dia, a gente, com a descoberta do genoma humano, dos anos 2000 para cá, a gente conseguiu ver que alguns genes, Max, a gente consegue metilar, ou seja, a gente consegue ativar ou desativar mediante o alimento que a gente consegue consumir, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem predisposição, um animal que tem uma predisposição a uma diabetes tipo 2, hoje existe exames genéticos que a gente consegue estar verificando que alimentos ele pode estar consumindo justamente para estar inibindo aquele gene responsável pelaquela diabetes tipo 2. E com isso a gente consegue realmente estar garantindo uma qualidade, um tempo de vida muito maior para esse animal, para essas pessoas e tudo mais. Os nutrientes e os compostos bioativos dentro dos alimentos, eles conversam muito com nossos genes. Então eles podem aumentar ou diminuir o risco de determinadas doenças e o principal fator de modular realmente a expressão genética dele. Foi o que a gente estava falando da esteatose hepática das nossas aves, né? Mas a gente consegue também estar prevenindo outras doenças. Infelizmente, o genoma de alguns animais ainda não está tão bem delimitado igual o do ser humano em questão dessa parte de estar prevenindo esses tipos de doença. Mas hoje a gente já sabe que existem diversos tipos de alimentos que funcionam
funcionam como conservantes, que atuam como ingredientes funcionais. Como, por exemplo, a gente sabe que o ômega 3 que a gente coloca no alimento da nossa ave vai melhorar muito a pelagem, vai melhorar muito o embelezamento, vai ajudar muito na questão articular, vai melhorar muito na questão cardíaca dessa nossa ave. A gente sabe que os probióticos que a gente coloca dentro da alimentação da nossa ave vai aumentar muito a absorção gastrointestinal, vai evitar inflamações dentro do intestino, vai aumentar a imunidade desse animal, vai evitar que ele pegue alguns tipos de doenças, é precursor para a serotonina, que seria aquele hormônio do bem-estar, realmente vai evitar aqueles tipos de letargias. Então, realmente, o alimento, ele consegue estar totalmente ligado a isso, né? Hoje, quando a gente fala, a gente sabe que tem alimentos que mexem totalmente com o nosso humor, né? A mulher, quando ela está num período realmente menstrual, a gente sabe o quão bem faz um chocolate para ela, né? Justamente porque a gente sabe que aumenta na falta de triptofano, o corpo ele vai procurar um mecanismo mais rápido para conseguir produzir insulina e, a partir daí, produzir a serotonina, que seria o hormônio do prazer. Então, realmente o alimento ele está totalmente ligado ao bem-estar. Tanto que tem pessoas, quando a gente está com algum tipo de ansiedade, você vê que a gente não procura um alimento proteico, né? A gente procura um alimento gorduroso, um alimento realmente que tem uma quantidade grande que vai gerar muita insulina na gente, né? A gente procura realmente um doce, a gente procura um carboidrato, uma fonte de caloria rápida e barata. E aí realmente a gente acaba pegando esses tipos de alimentos porque eles acabam mexendo com mecanismos e receptores que ocasionam no bem-estar da gente. Então a dieta, ela mexe muito nessa questão, né? Os genes, eles estão totalmente ligados a dietas, porque o nosso corpo precisa do alimento justamente para que encadeie algumas funções e ao mesmo tempo iniba outras, né? Não sei se eu consegui ser claro, mas hoje realmente aquilo que a gente come está totalmente ligado com aquelas doenças que a gente pode ter ou com aquilo que a gente consegue estar prevenindo. Tá certo, Márcio, foi um show. Imagina. Pessoal, está presente aqui também o nosso atleta, Jackson Dias, foi um atleta medalha de ouro em Taekwondo disputado em Paris. Esse é um dos papéis sociais da UCOM também, de auxiliar e patrocinar o pessoal da nossa comunidade envolvido com esporte. Jackson, seja bem-vindo, viu? Bom, pessoal, nós temos um tempinho para alguns questionamentos. Se vocês tiverem, fiquem à vontade. Se a gente não conseguir responder tudo hoje, a gente vai deixar gravado aqui. E assim que vocês quiserem também, vocês podem entrar em contato. Nós temos várias formas de comunicação, tanto pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo nosso saque. Então vocês fiquem bem à vontade para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre manejo do que a gente trabalha também aqui com aves ornamentais com peixes ornamentais, com aves silvestres e exóticas, com répteis, com roedores. Então essa interação é muito bom para a gente e essas lives a gente vai tornar com frequência e a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Márcio, você tem mais algum comentário? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, estamos à disposição. O comentário que eu tenho, realmente estou aberto à pergunta. Queria agradecer a todos que estão participando, que estão aí junto. Gostaria de também dar um abraço especial para o pessoal da Turma do Gavião, que seria um grupo muito interessante que mexe com aves de rapina, com esse tipo de aves diferenciados. Eles têm um projeto muito legal que eu acho que vale a pena vocês estarem conhecendo. Quem tem algum tipo de dúvida, eles têm Facebook, eles têm Instagram, joga lá, dá uma olhada no projeto deles para quem gosta desse tipo de ave diferenciado, realmente que foge um pouco desse alimento de sementes, mas de uma particularidade muito grande e realmente que é um trabalho muito bonito que vale a pena conhecer. E estou aberto aí, Max, para as dúvidas que tiverem, se alguém tiver alguma coisa. Isso, vamos aguardar para ver se o pessoal manda alguma questão por aqui, senão nós estamos à disposição. Eu, de antemão, gostaria de agradecer a participação de todos. A gente sabe que é um horário à noite, muitas pessoas estão cansadas, mas estão aqui dispostas, como eu falei no começo, têm sede de conhecimento, assim como nós. E a gente está à disposição de vocês para qualquer dúvida. Essas micotoxinas deixam a semente intacta ou elas ficam diferentes? Márcio?
elas ficam absolutamente intactas, Max. Max, como zootecnista, acho que pode até falar um pouco melhor do que eu, mas elas ficam extremamente intactas. Hoje a gente tem alguns mecanismos que conseguem estar inibindo o crescimento dessas toxinas, está inibindo esses fungos. Um deles bastante barato, bastante simples, é o carvão ativado, entre outros muito que a gente tem, mas é muito difícil você estar vendo uma semente que tem realmente essas micotoxinas. Geralmente você pega, a gente consegue perceber devido à quantidade de finos, né, de farelos que essa semente apresenta, mas no geral a maior parte delas tem muito grande. Pensando em amendoim, eu não consigo imaginar quanto que você vai ter um amendoim sem micotoxina, né, se até o do ser humano tem, por mais fiscalização que a gente tenha e que os órgãos invista, hoje é muito difícil você ter realmente um armazenamento de sementes sem a proliferação dessas micotoxinas. Certo. Márcio, teve um questionamento sobre a deficiência de vitamina B em aves de rapina. Para você comentar um pouquinho sobre, deixa eu só ver como que eu rodo aqui. Isso. Aves de rapina, eu tenho realmente pouco conhecimento em cima, vou ser bem sincero quanto a isso. A deficiência de vitamina D em aves de rapina, eu acho também muito pouco. Eu não consigo entender o como pode ser pouco. Não sei se ela consegue, eu não sei se ela depende da radiação solar, vou ser bem sincero, não trabalho com aves de rapina, não sei se ela precisa estar convertendo, igual nós seres humanos e a maior parte dos mamíferos, a vitamina D3, D em vitamina D3 mediante a insolação, a luz solares. E as aves de rapina, geralmente, elas se alimentam de presas inteiras, né? Então elas se alimentam do cálcio, dos ossos desses animais, então geralmente elas conseguem estar absorvendo a quantidade de cálcio e como ela se alimenta também das vísceras, ela consegue estar buscando esses alimentos, ela consegue estar pegando realmente esses órgãos que são cheios dessas vitaminas. Mas essa da vitamina D3, da vitamina D, desculpa, em aves de rapina, eu vou ficar devendo, porque realmente eu não mexo com aves de rapina, por isso que eu indico o pessoal da turma do avião, por isso que eu tenho esse carinho por eles, porque aves de rapina realmente eu peço desculpa, mas não é minha segmentação. Eu não sei nem se ele precisa estar convertendo, Max, não sei se você tem esse conhecimento, mas a maior parte dos mamíferos, eles precisam estar convertendo a vitamina D em D3, se ela precisa realmente, se a quantidade de sol influencia isso, como a gente utiliza nos seres humanos, como a gente faz nos primatas, como a gente precisa no gato. Eu não sei se nas aves de rapinas a gente precisa dessa conversão também, porque, por exemplo, não são todos mamíferos, o cão não necessita do sol para transformar em D3. Ele consegue absorver a vitamina D diretamente. É isso aí. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Essa live vai ficar gravada no link no Instagram da Alcon, e ali nós estamos à disposição para interagir com vocês também. A partir do momento que nós encerrarmos aqui, já estará disponível. A primeira live já está disponível também. E gostaria de agradecer. Tem algumas explicações porque está passando muito rápido, eu não estou conseguindo ver as questões aqui. Mas a gente pode marcar essas dúvidas aqui e responder de forma individual numa interação melhor com vocês, tá certo? Não estou conseguindo acompanhar os questionamentos. Pessoal, em relação ao sorteio, que está vendo algum questionamento aqui, nós temos as instruções no Instagram da Alcon, tá certo? Uma das instruções é tirar uma foto com a live aqui, mas vocês podem entrar ali que vocês terão todo acesso às instruções. Tudo bem, pessoal? Márcio, você tem mais alguma consideração? Não, tranquilo, somente agradecer tanto ao Alcon quanto o pessoal que esteve prestigiando a nossa live junto. Somente deixar o meu eterno carinho, realmente muito obrigado. Bom, pessoal, também gostaria de agradecer a atenção de vocês por ter essa oportunidade dessa interação também, de transmitir um pouquinho do conhecimento. A gente fala pouquinho porque sempre é pouquinho perante a quantidade de conhecimento que a gente tem no mundo, né? Então gostaria realmente de agradecer a atenção de vocês e em nome da Alcon
por ter nos prestigiado. Gostaria de agradecer ao Beto, esse parceiro de sempre, ao Márcio também, que prontamente, quando foi feito o convite, aceitou e nos deixa muito orgulhoso saber que vocês dois fazem parte do nosso suporte técnico, vamos dizer assim, de apoio à pesquisa, de apoio a tudo que a gente trabalha. Parabéns, pessoal, pelo desenvolvimento de vocês. E, pessoal de casa, desejamos uma ótima noite para vocês, tá bom? E qualquer coisa, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais e estamos à disposição. Tenham uma ótima noite. Obrigado a todos.